A Viúva do Sino, a vila de St. Hollow, ficava encravada entre montanhas cobertas por pinheiros antigos e vales de neblina eterna. Era um lugar onde o vento carregava histórias e onde a própria terra parecia lembrar dos mortos. No alto da colina, acima das casas e das plantações, erguia-se a igreja de Santa Brígida, construída há mais de 300 anos e dominando a paisagem como um farol de pedra e silêncio. A Torre do Sino, fina e alta, podia ser vista de todos os pontos do vilarejo e sua sombra alcançava as janelas mesmo quando o sol se punha. Diziam que aquele sino não era como os outros. Ele não tocava para chamar os fiéis, mas para avisar os vivos. A cada madrugada, exatamente às 3 horas, o som metálico cortava o vento, reverberando pelas montanhas. E sem falha, alguém morria no dia seguinte. Os aldeões haviam aprendido a temer o toque. Alguns tapavam os ouvidos com cera, outros rezavam em voz alta, mas todos sabiam que quando o sino soava, era inútil lutar contra o destino. Chamavam a maldição de a Viúva do Sino, uma lenda tão antiga quanto o próprio vilarejo. Dizia-se que, no século XVIII, uma mulher chamada Eleanor Miles fora casada com o sineiro da igreja. O marido, obcecado por seu ofício, passava mais tempo com o sino do que com a esposa. Certa noite, em meio a uma tempestade, ele subiu à torre para tocar o sino durante o funeral do pároco anterior. Foi encontrado no dia seguinte, morto, enforcado pela corda do badalo. Acredita-se que Eleanor, enlouquecida pela dor, tenha subido à torre e se lançado do alto, jurando que ninguém mais dormiria em paz naquele vilarejo. Desde então, o sino toca sozinho. Muitos padres tentaram abençoar a torre e todos falharam. Alguns adoeceram, outros simplesmente desapareceram. A igreja ficou abandonada por quase uma década, até que em um outono cinzento, um novo padre foi enviado pela diocese, Padre Adrian Valley, um homem de fé inabalável e olhar sereno, conhecido por lidar com superstições camponesas com lógica e calma. Ao chegar, encontrou um vilarejo silencioso, com casas de madeira escurecida e janelas fechadas mesmo durante o dia. As pessoas o observavam de longe, cruzando os dedos ao vê-lo passar. Quando perguntou sobre o sino, ninguém respondeu. Apenas uma idosa, chamada Agnes, se aproximou na porta da taverna e disse: "O sino não chama padre, ele escolhe." Adrian acreditou tratar-se de um mito alimentado por gerações de medo. Instalou-se na casa paroquial e começou a restaurar a capela, limpando o altar e reacendendo as velas apagadas havia anos. Tudo parecia tranquilo até a 3ª noite. Às 3:01, o sino tocou. Um som profundo, arrastado, que fez as janelas tremerem e os cães uivarem. Adrian levantou-se, vestiu a batina e saiu em direção à torre. O vento cortava o rosto e o céu estava pesado, como se prestes a desabar. Subiu os degraus estreitos, contando-os em voz baixa para manter o controle. 72 degraus até o topo. Lá encontrou o sino, enorme, escurecido pelo tempo, balançando suavemente. A corda, velha e puída, movia-se sozinha. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum sinal de vida. Apenas o som grave reverberando como um lamento. Adrian segurou a corda, tentando detê-la, mas sentiu algo frio em sua mão, como se a corda respirasse. De repente, o toque cessou. O silêncio foi absoluto, pesado demais. Ele olhou para baixo, para a aldeia coberta pela névoa, e por um momento jurou ver uma figura caminhando entre as casas. Uma mulher, vestida de preto, o rosto coberto por um véu. Ela parou, ergueu o rosto e pareceu olhar diretamente para ele. Na manhã seguinte, o ferreiro da vila foi encontrado morto em sua cama, sem sinais de violência, os olhos abertos e as mãos cruzadas sobre o peito. A esposa jurava ter ouvido o sino na noite anterior, mas ninguém acreditou, pois todos estavam acordados e ninguém ouvira nada além do padre.
Adrian começou a investigar a história. Encontrou antigos registros nos arquivos da igreja, escritos em latim e datados de 1742. O nome de Eleanor Miles aparecia junto ao do marido, Thomas, seguido pela anotação Anima non requiescit. A alma não descansa. Ao lado havia uma ilustração, uma mulher amarrada pela cintura à corda do sino. Nos dias seguintes, a vila mergulhou em medo. Mesmo sem que o sino tocasse, pássaros começaram a cair mortos no adro. E os sinos das outras igrejas próximas ecoavam respostas, como se houvesse comunicação entre eles. Adrian passou a dormir na torre, determinado a testemunhar o fenômeno e acabar com a maldição. Na quarta noite, às 3 horas, o sino tocou novamente. Desta vez, com um som diferente, mais agudo, quase um grito. Adrian segurou firme a lanterna e subiu a escada de pedra. Ao chegar ao topo, viu o sino balançando de forma violenta e, pendurado ao badalo, um pedaço de tecido negro flutuava no ar. Quando o vento cessou, o tecido se prendeu à estrutura, revelando a silhueta de uma mulher. Ela estava ali. A figura oscilava levemente, como se flutuasse, o rosto coberto por um véu que se movia mesmo sem vento. Adrian se aproximou, sentindo o coração acelerar. "Em nome de Deus, quem é você?" perguntou. A mulher ergueu o rosto, e o que ele viu o fez recuar. Não havia olhos, apenas 2 órbitas vazias que refletiam a luz da lanterna como vidro molhado. A boca se abriu devagar, e o som do sino ecoou de dentro dela. Cada toque era uma palavra impossível, feita de metal e lamento. O padre tentou rezar, mas as palavras se confundiam com o som. O ar ficou denso, a torre inteira pareceu girar. Então, ela falou: "Você escutou? Agora é sua vez de anunciar." Adrian sentiu o corpo ser puxado para frente, como se uma força invisível o envolvesse. A corda se enrolou em torno de seu pulso e se apertou. Tentou soltá-la, mas ela se movia sozinha, viva, fria como serpente. O sino começou a vibrar e a cada toque uma imagem surgia diante dele. O vilarejo, o cemitério, o rosto de Agnes, todos mortos. Quando o som cessou, o padre estava sozinho. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram o portão da igreja aberto. Subiram a colina em silêncio e viram o sino imóvel, coberto por uma fina camada de orvalho. Dentro da torre, a corda estava partida e, presa à viga mais alta, pendia uma batina negra. O rosto de Adrian nunca foi encontrado, mas dizem que durante 3 noites após seu desaparecimento, o sino tocou sozinho. A partir de então, a maldição mudou. Agora, quem escuta o toque vê uma sombra parada diante da porta de casa ao amanhecer. Uma mulher de véu negro, imóvel, com a cabeça inclinada, como quem lamenta por algo que ainda vai acontecer. Hoje, os poucos moradores que restam em St. Hollow afirmam que o sino não soa há anos. Mas às vezes, quando o vento sopra das montanhas, é possível ouvir um eco distante, como se alguém tentasse avisar que a hora chegou. E se alguma madrugada você acordar com o som de um sino tocando, não olhe pela janela, porque a viúva pode estar lá, parada sob a sua luz, esperando apenas o seu nome ser anunciado. Se essa história tocou um fio de medo em você, lembre-se de que o terror mais antigo é o que nunca morre. Deixe seu like e se inscreva em Crônicas de Outro Mundo, e talvez o próximo sino que tocar não seja para você.